a gente já está sentadinho aqui nas nossas poltronas com o Bruno de Simone, que a gente vai conversar um pouco sobre os famosos que tomaram uma iniciativa que requer muita coragem também, que é dar uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental. Sempre bate aquele medo, né, de pausar a carreira, né, de será que eu vou conseguir retomar ou será que eu, né, não tenho que pausar? É sempre muito complicado, mas saúde mental tem que ser prioridade, porque aí a gente não consegue fazer nada, né, Bruno? Porque muitas vezes o fã acha que a vida é um morango, é tudo lindo. Que a vida do famoso é só maravilha. Sabe, chegou, tá tudo pronto, não é bem assim não, o corre, né, é bem complicado, a gente sabe disso, né? Isso mesmo. E é importante eles poderem compartilhar isso e mostrar também o seu lado de fraqueza, porque ser humano, né, gente? Tem um artista que compartilhou essa questão da saúde mental e que impactou muito o público, né? Tô falando do cantor Lucas Luco, ele que teve um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar e TDAH e foi buscar ajuda, né? Foi buscar ajuda. O Lucas também compartilhou também momentos de depressão, que ele teve, assim, várias idas e voltas, que é muito difícil. Eu lembro de uma entrevista que ele deu e que ele relata que no momento que ele estava em depressão, que ele se sentia dentro de um carro, como se ele estivesse numa estrada, sem ver uma saída, assim, um temporal, e ele não conseguia enxergar nada. Por mais que tivesse ali o apoio do pai, da mãe, da família, dos amigos, enfim, ele não conseguia ver uma graça em nada, ele não via mais luz no fim do túnel. E coragem de falar sobre depressão, que é uma doença muito estigmatizada também, né, Rê? As pessoas, enfim, ficam com medo de revelar que tem esse diagnóstico, que inclusive tem tratamento, tá? Depressão a gente trata como uma gripe, por exemplo, como qualquer outra doença. Você toma remédio, você se cuida, faz as terapias alternativas, porque tem tratamento, né? É isso, né? E muita gente, Pamela, acaba tendo medo de falar sobre, porque ainda existe muito preconceito. Pois é, total. Né? Que é pura falta de conhecimento mesmo sobre o assunto. Então, às vezes, por isso que é essa importância do artista vir a público e falar, como é o caso dele, ainda mais sendo um homem, que a gente sabe que pro homem também tem todo esse estigma de não falar sobre sentimentos, de não falar sobre o que tá sentindo. Parecer que é fraco, né? Não pode demonstrar nenhum tipo de fraqueza, né? E muito pelo contrário, é uma força você expor esse tipo de coisa e falar que ele só descobriu de fato que ele tinha depois que ele buscou ajuda, né? Ou seja, tratamento, profissionais especializados, né? É isso aí. Quem também revelou sobre cuidados com a saúde mental foi o influenciador Whindersson Nunes. Ele, inclusive, chegou a se internar voluntariamente numa clínica psiquiátrica para se tratar. Verdade. Eu lembro de uma live que o Whindersson fez. Eu acho que tinha, se não me engano, uns 300 mil pessoas assistindo a live. Gente, foi tão assim... O que me chamou muita atenção, que era por volta de 2 da manhã, 2 da madrugada, e ele não falava nada. Ele simplesmente abriu a live e ele ficava em silêncio. As pessoas falam, Whindersson. Eu lembro que teve uma pessoa que perguntou assim, você pretende largar a carreira de influenciador, de artista? E ele falou assim, sim, isso não é vida pra ninguém. Então, assim, ele tava muito mal. Muito mal mesmo. E pedindo socorro, pedindo ajuda. Às vezes, gente, só o fato de você ter um amigo ou uma pessoa da família, alguém que possa te ouvir, já é, assim, uma riqueza, assim, muito grande. Exatamente. E o quanto é libertador você ir atrás de um tratamento, até para descobrir outras coisas. Recentemente, o Whindersson Nunes deu uma entrevista muito grande sobre o assunto e ele falou, inclusive, que durante esse tratamento na clínica, ele descobriu uma outra questão, que são aquela superdotação, né? Pessoas que têm QI alto, elevadíssimo, né? E ele se enquadra nesse perfil. Então, também esse autoconhecimento, para ele entender de fato o que ele tem, para ele conseguir se entender no mundo e até se tratar e, de fato, conseguir lidar com tudo isso, né? Exatamente. Quem também parou a agenda para tratar ansiedade foi o cantor Wesley Safadão, que também impactou bastante, porque o Wesley estava sempre em cima dos palcos, levando alegria para a galera, né? Sim. Uma multidão de fãs. Então, quando ele revelou que ele ia dar uma pausa na carreira, causou um certo espanto, mas também demonstrou muita humanidade mesmo, né? São pessoas, são seres humanos, gente. Não é porque é artista que a vida vira um conto de não rosas, é super-herói, né? Não é super-herói também, não. E tem que ter coragem mesmo para reconhecer, para puxar o freio e falar, não, peraí, eu preciso dar um tempo aqui porque não tá rolando, né? Ele, inclusive, conta que teve um momento que ele estava muito mal. Ele teve depressão também, teve síndrome do pânico. E que o filho, ele não queria... Estava evitando, às vezes, de estar com o filho, o Yudi, que maior, por ser maior, né, já está adolescente, de vê-lo nesse estado. Não é que ele não queria estar com o filho. Ele não queria que o filho
visse ele naquele estado. Até que uma pessoa próxima da família falou, não, ele precisa saber que o pai dele não é super-herói, que o pai dele também tem altos e baixos. Sim. Como todo ser humano, né? Exatamente, é isso. É difícil. E a depressão, ela chega, gente, a depressão, a crise de ansiedade, ninguém quer ter uma crise de ansiedade. Ninguém quer ter depressão. Ela chega do nada. Do nada. Ah, mas tá com depressão por quê? Tem Sabe? uma série de fatores, exatamente, né? exatamente. E tem que ter muito acolhimento mesmo, Muito. né? Menos julgamento e mais acolhimento. Às vezes tem uma pessoa próxima a você que tá ali, ó, sorrindo e tudo mais, mas a gente percebe no olhar daquela pessoa que as coisas não estão muito bem. E a gente tem que chamar essa pessoa para perto, né? Acolher essa pessoa. É muito importante essa rede de apoio, né? Total. Que pode ser família, pode ser amigos, pode ser colegas de trabalho, de você olhar com empatia para o outro, né? A gente nunca sabe o que o outro está passando de fato e olhar com empatia para aquela situação e também entender, às vezes, essas máscaras que as pessoas acabam usando para se proteger. Que nem a gente está falando aqui de celebridades, humorista, cantor, que está em cima do palco levando música, levando alegria, levando piada, mas está ali passando por uma batalha que a gente nem imagina. Exatamente. Pois é, quem também deu um tempo na dupla, né? Porque ele formava uma dupla para tratar essa ansiedade, a depressão, questões com saúde mental, foi o cantor Zé Neto. Ele também tomou essa iniciativa, né? Foi, e ele conta também que teve um momento que ele ficou muito dependente de remédio. Sim. Só conseguia dormir com remédio. Eu tive uma fase assim, sabe? Eu falo isso pra vocês, não tenho vergonha de falar. Eu tive uma fase que eu mesmo fiquei muito assim, dependente de remédio. Eu ficava, gente, não é possível, eu sou novo, eu não quero isso pra mim. E aí eu fui buscar ajuda também, fui buscar ajuda com um psicólogo, com um psiquiatra. E ajuda espiritual também, que é importante, a gente cuidar do nosso lado espiritual também. Claro, com sempre. certeza. E ele passou por isso também, e eu tô falando isso porque eu me identifiquei muito nessa fala dele, sabe? E a gente se identifica, você vê, não, o problema não é comigo. Muitas pessoas passam por isso. E é importante que as pessoas, a gente falar sobre isso, a gente poder dialogar sobre isso, né? E não, por acaso, a gente separou alguns artistas e todos são homens, porque os homens, justamente por um traço de masculinidade, muitas vezes não conseguem lidar muito bem com as suas emoções. Muitas vezes guardam para si, justamente para manter aquela pompa, sabe, de forte, de que aguenta tudo. E aí vai somatizando certas coisas, né? E vai juntando dentro, assim, aí uma hora explode. Afinal de contas, somos seres humanos, né? A conta difícil. sempre chega, né, Sempre Pamela? chega, exato. E a gente ainda vai falar muito sobre o assunto por aqui, mas quando a gente fala de remédio, também é importante a gente estar aberto para esse tipo de assunto, porque às vezes a gente tem alguma questão, por exemplo, se você tem pressão alta, se você é hipertenso, você vai ter que tomar remédio pro resto da vida, porque é uma condição. E talvez, quando a gente fala também de doenças mentais, de saúde mental, talvez se faça necessário tomar um remédio pro resto da vida. E tá tudo bem. Sim. A gente tá se cuidando, né? É verdade. Isso é importante também. Exatamente. Saúde em primeiro lugar, né? Saúde em primeiro lugar.